Olá, meus queridos, olá, minhas queridas. É bom estar aqui com vocês, não como eu gostaria, né, presencialmente, com toque, não com touch, mas já que nesse momento, né, por preservação, para nossa proteção, para nossa saúde, pela saúde daqueles que nós amamos e também pela saúde daqueles que não são nossos conhecidos, mas são seres humanos como nós e nós precisamos amá-los também, né? Ou pelo menos respeitá-los. Nós precisamos ficar em casa, ficar nessa quarentena. Enquanto isso, a gente não pode deixar de estudar, não pode deixar de aprender, né? Não pode perder o ritmo. E aí vamos usando as ferramentas, né, digitais que hoje nos são muito úteis. Que bom que pelo menos nesse momento de crise de pandemia, nós temos pelo menos esse recurso aí para nos aproximar de alguma maneira. Obviamente, nossos encontros não vão ser tão dinâmicos como eles são, né, no formato presencial, porque temos limitações, né? Na medida que essa tecnologia ela nos ajuda, né, por um lado, ela tem potenciais por um lado, ela também tem limitações, né? Não tem como eu colocar um mapa na mão de vocês, uma bússola na mão de vocês, fazerem atividades práticas como nós estávamos fazendo até aqui, nada que também não possa possibilitar alguns desafios para que vocês consigam dar conta aí na casa de vocês, com os auxílios dos pais de vocês, naqueles que forem necessários. Bom, bem-vindos, né? Bem-vindos ao curso de Geografia pelo formato de educação à distância. A gente vai recapitular rapidamente alguns conhecimentos, alguns assuntos que nós já havíamos falados até aqui, né? Presencialmente. E a partir disso eu vou dar um pontapé de novos conteúdos, de novos assuntos que eu vou precisar que vocês estejam bem atentos às videoaulas, né, aos materiais que eu vou disponibilizar para vocês nas plataformas que nós vamos utilizar na escola e também as indicações sobre o livro didático que eu passarei para vocês organizadinho, para que vocês também consigam utilizar essa ferramenta aí à distância. E estou aqui disponível para poder tirar qualquer dúvida, né? Vamos utilizar as nossas plataformas digitais também para isso, o Google Sala de Aula principalmente, como um fórum, né, de dúvidas, de debates e de divulgação de alguns materiais. Feita essa introdução, vamos diretamente então àquilo que a gente já havia conversado. Quando a gente em sala de aula começa a falar propriamente dos assuntos da geografia, os primeiros temas que nós começamos a discutir são os princípios geográficos, estão lembrados? São alguns princípios geográficos que são fundamentais em todo, né, todo estudo geográfico, né, toda análise científica com recorte geográfico precisa passar, né, por esses princípios. E, na verdade, todo fenômeno também que acontece no nosso planeta, na superfície do nosso planeta, eles acabam atendendo, né, a esses princípios. É interessante entender que esses princípios eles não são apenas da geografia, mas não há estudo de geografia, ou pelo menos não há um olhar geográfico sobre os assuntos, né, científicos do nosso planeta que não estejam norteados por esses princípios. O primeiro princípio é o da localização, estão lembrados? O princípio da localização eu vou retomar com mais detalhe quando eu entrar no conteúdo novo. Os outros princípios são eles os princípios da extensão, né? Todo fenômeno tem uma área de abrangência, uma área finita. O princípio da escala, né? Os fenômenos podem ser locais, os fenômenos podem ser regionais, os fenômenos podem ser globais. O princípio da conexão, né? Nenhum fenômeno está isolado no nosso planeta, eles possuem conexões com outros fenômenos. É interessante, por exemplo, a gente falar e usar o coronavírus como exemplo disso, né? O coronavírus, ele começa, o primeiro surto tem uma localização ali em Wuhan, na China, né? E aí, em função dos movimentos migratórios, dos fluxos, né, da economia, dos fluxos humanos,
vírus vai se deslocar pela superfície terrestre. Então, a área de abrangência do fenômeno, que antes se restringia a uma cidade da China, começa a se espalhar por dentro do país, né? E depois começa a extrapolar as fronteiras, né? Os limites da China, e começam a aparecer episódios em outros lugares do mundo. E aí a Itália, a Espanha começam a passar por situações mais dificultosas, até que ele chega aqui no Brasil e, portanto, a gente está falando de um fenômeno que começa numa escala local e se expande, né, até uma escala global, portanto, por isso uma pandemia. Beleza? Bom, os fenômenos estão conectados, o estudo dos fenômenos podem utilizar outros fenômenos como comparação, e a gente chama isso de princípio da analogia, né? Os fenômenos também podem se diferenciar, e aí é o princípio da diferenciação. Eles possuem uma causa, né? E, consequentemente, uma consequência, né? Então, isso tem um fundamento também científico de princípio, que é o princípio da causalidade. E, né, além disso, esses fenômenos se distribuem no espaço e possuem uma ordem, uma organização, né? A distribuição dos objetos, dos fenômenos espaciais, elas não são aleatórias, possuem uma ordem, uma lógica que organiza, né, esse sistema de objetos. Beleza? Isso foram os princípios geográficos. Quando a gente encerra a nossa conversa sobre princípios geográficos, a gente começa a falar de um assunto, né, que tem a ver com o nosso deslocamento no espaço e com a nossa orientação espacial, né? A gente pode deslocar de maneira desorientada, perdido, sem muito bem saber para onde a gente está indo, de onde a gente está vindo, ou a gente pode se orientar, né, minimamente ciente de onde a gente está e, numa condição mais precisa ainda, né, se deslocar orientado, se deslocar utilizando os conhecimentos, as convenções, né, aqueles conjuntos de regras que foram organizados para que em qualquer lugar da superfície terrestre seja possível a gente mobilizá-los, né, enquanto habilidades e conseguir nos orientar, portanto, sobre o espaço. É bastante interessante a gente lembrar que em sala de aula eu apresentei para vocês, né, a definição de orientação no dicionário, o dicionário da Google mesmo, né? A gente colocou lá no computador, né, ou no celular, a palavra orientação, e a gente viu duas definições, e uma dessas definições tinha a ver com voltar-se para o Oriente, né? O Oriente é a parte do nosso planeta em que é possível observar o Sol nascente, né? Oriente é equivalente a leste, né? E a gente sabe que o Sol ele sempre nasce a leste do Equador celeste e, portanto, a leste do nosso planeta. Esse nascer do Sol a leste ele tem uma variação dependendo das estações do ano, isso tem a ver com o solstício, às vezes uma pequena variação e uma inclinação para norte, no caso aqui do hemisfério sul no solstício de inverno, às vezes uma pequena variação para sul, no caso do solstício de verão aqui no hemisfério sul, mas sobre o solstício e sobre estações do ano a gente vai conversar um pouco mais à frente, tá bom? Mas o que a gente precisa entender é que o Sol nasce a leste da gente, né? E isso ajuda a gente a se orientar, né? Então a gente já começa a falar e relembrar aí da orientação, né, dos mecanismos de orientação através dos astros. O Sol faz um deslocamento aparente, né? Lembrando que é o nosso planeta que, né, gira ao entorno do próprio eixo, mas esse Sol faz um deslocamento aparente na abóbada celeste, né, se deslocando do leste para o oeste. Nasce no leste, se põe a oeste da gente. Ótimo, tudo certo? Então, quando eu olho, né, para o Sol na parte da manhã, lá pelas 6, 7, 8 horas da manhã, eu consigo ter noção ali de onde é o leste. Conforme ele vai subindo, né, e chegando ao centro do céu, próximo de meio-dia, vai ficando mais difícil eu ter precisão, né, de onde está esse leste, e aí eu preciso esperar o entardecer, o ocaso, o poente, né, do Sol,
para que ele se ponha ao oeste e eu consiga ter noção do oeste. Por que achar o leste ou o oeste? Porque a gente já conversou que quando a gente acha um dos pontos cardeais, a gente consegue ter certeza e precisão de todos os outros. Por que os pontos cardeais são uma forma precisa de deslocamento? Porque eles são pontos relativamente fixos no nosso planeta, né? E sempre referenciado a partir da nossa posição e a partir dos objetos também que nos cercam, né? A gente sempre está a norte de alguma coisa, a leste de outra coisa, e assim, consequentemente, dos diversos objetos que estão distribuídos na paisagem. Beleza? A orientação pelo Sol foi, relembramos ela, né? Além da orientação pelo Sol, outros astros, como a constelação do Cruzeiro do Sul, no hemisfério sul, nos ajuda a achar o sul, né, celestial, né, que a gente mede mais ou menos 4,5 vezes aí o braço maior, né, da estrela, né? Vai lá, pega o dedão e o dedo indicador, e aí a gente faz como se fosse um compasso, 4,5 vezes aproximadamente, a gente consegue ter uma noção da onde fica aí o Polo Sul, né, o ponto do eixo de rotação sul da Terra aí. No caso do hemisfério norte, a gente falou de uma outra constelação, que é a constelação de Ursa Menor, né, que na cauda da Ursa Menor a gente tem lá a estrela polar, né, nos auxiliando. A estrela polar, no caso da Ursa Menor, a gente não precisa fazer aquela continha, né, aquele cálculo que a gente faz quando a gente está procurando o sul a partir do hemisfério do sul. No caso da Ursa Polar, achou a estrela polar, né, a ponta da cauda da Ursa, ela está alinhada ao eixo de rotação norte do planeta Terra, e assim é possível se orientar a partir dos astros. Mas para além dos astros, também existem instrumentos de orientação, e aí dentre os instrumentos de orientação, o que eu apresentei a vocês, e a gente entrou mais ou menos, mais ou menos não, a gente entrou especificamente mesmo no mecanismo de funcionamento, né, desse instrumento, foi a bússola. Estão lembrados? Bússola, que tem uma agulha magnetizada, que é atraída pelo campo magnético do nosso planeta. Falamos do nosso planeta como um grande ímã, né? Isso tem a ver com o movimento que acontece interno no núcleo. A gente também vai falar isso mais à frente quando a gente estiver conversando sobre as estruturas do planeta Terra, mas o que a gente precisa entender nesse momento é que ao redor do nosso planeta existe um campo magnético. Isso é importante, inclusive, para manter a vida no planeta, né? Se a gente não tivesse o campo magnético, a gente talvez fosse uma lua, né? Ou qualquer outro planeta que a gente tem aí dentro do sistema solar, que até então a gente sabe que não há vida, né? Pelo menos não há vida tão desenvolvida quanto aqui no planeta Terra. Bom, por que falando disso, de campo magnético? Para a gente lembrar a bússola, né? A agulha da bússola é atraída para o Polo Norte, mas o Polo Norte magnético, né? O Polo Norte magnético não é equivalente ao Polo Norte geográfico. Há uma diferença, né? Uma distância em graus desses pontos. É possível fazer esse cálculo e a gente chama essa diferença, né? Esse desvio da agulha, de declinação magnética. E o cálculo é para o ajuste, ok? Tudo bem? Estão lembrados disso? Lembra que aqui a gente falou que precisava subtrair em função da gente estar no ocidente, né, 20 graus aproximadamente, e aí de 360 para 340 a gente ajustou a bússola e conseguiu ver aonde era o Polo Norte magnético e a partir disso aonde estaria o Polo Norte geográfico. Achando o Polo Norte geográfico, estou orientado, porque eu consigo achar todos os outros pontos. Lembrando que eles possuem, né, a gente está falando de dois eixos que se cruzam, né? Existe um eixo que é o eixo norte e sul. Norte e sul são sempre opostos uns aos outros. E o eixo leste-oeste. Tudo certo? Bom, mas a orientação ajuda no deslocamento. Mas quando eu quero saber a posição, existem outras convenções, e aí a gente começa a falar de convenções cartográficas, a gente começa a falar agora um pouco de cartografia, né? A arte, a ciência de representar o espaço em mapas, em cartas.
Bom, falei para vocês que eu ia retomar o princípio da localização. Todo fenômeno tem uma localização e essa localização pode ser relativa, quando eu uso os elementos de vizinhança. Então, no caso, por exemplo, uma localização a partir de orientação, ela está nesse campo do relativo. Eu estou utilizando os objetos que estão ao redor de mim, mesmo distantes, mesmo fora do planeta, a gente está falando de objetos que estão como referenciais na paisagem para que a gente consiga estabelecer relações, né? Tá em cima, tá embaixo, tá à direita, tá à esquerda, né? Tá perto, tá longe. Tudo isso a gente chama de relações topológicas, relações de vizinhança, né? O objeto é contínuo. Bom, não vamos entrar em todos esses detalhes. Mas também existe a possibilidade de eu ter compreensão de uma localização e de uma posição absoluta dos objetos no espaço. E aí, para isso, a gente precisa de um conjunto de regras matemáticas que nos ajudam a partir do cálculo da circunferência terrestre, a partir do cálculo, né, das dimensões do nosso planeta, entendendo que o nosso planeta tem uma forma arredondada. Mais para frente também vamos entrar nos detalhes sobre a forma da Terra. Eu consigo saber com mais precisão, com uma variação muito pequena de erro, aonde está um determinado ponto sobre a superfície terrestre. E aí, quando a gente fala dessa posição absoluta, a gente está falando do uso de coordenadas geográficas. Coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas são pontos precisos que se formam no encontro do cruzamento de duas linhas. Quando uma linha se cruza com outra, nessa área do encontro delas, nessa interseção, a gente tem um ponto. E por um conjunto de códigos, utilizando números positivos e números negativos, ou utilizando os hemisférios para representar que parte do planeta nós estamos falando, é possível saber exatamente em que local, em que localização, em que ponto nós nos encontramos. Tudo certo até aqui? Beleza? Agora é conteúdo novo, hein, galera? Coordenadas geográficas e todos os outros conteúdos de cartografia que nós vamos começar a conversar a partir desses encontros.